Olá, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas que nos assistem, nos acompanham, espero que todos estejam bem, debaixo da proteção da mão de Deus, da destra fiel do nosso Deus. Que Deus te ilumine, derramando tudo de bom no seu coração. Amém? Eu quero deixar uma palavra para você. Só que a palavra de Deus, irmãos, ela não tem que ficar no papel, ela tem que se manifestar em nossas vidas, em forma de resposta, de cura, de prosperidade, de conversão, de santidade. Aliás, tudo de bom da parte de Deus para nossas vidas. A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Os dois fundamentos. Ou seja, dois fundamentos, as duas bases. Por exemplo, quando você constrói uma casa, um prédio, um edifício, dependendo de onde você vai construir, essa construção, essa casa, esse edifício, esse prédio, vai ficar ou mais fraco ou mais forte, né? E Jesus, ele se comparou com o fundamento, com essa base. Por exemplo, não adianta a casa ser bonita, o prédio ser bonito, mas não ter uma base, uma estrutura profunda, né? Então Jesus, ele se deparou com uma base, com uma estrutura, com um alicerce. Que Jesus falou assim, ó. Olha o que Jesus falou. Mateus 7, 24. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ou comparado a um homem prudente, ou seja, prudente, inteligente, sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é rocha? Rocha é uma pedra, né? Todo mundo sabe que rocha é uma pedra. Só que quando Jesus fala numa rocha, ele está se referindo não apenas numa pedra, né? Está se referindo tanto a ele, a Bíblia diz que Jesus é uma pedra angular, a pedra é uma rocha, como também em lugar firme, em lugar preparado para receber um alicerce. Então ele disse assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e pratica. Ele não falou assim, aqueles que ouvem a minha palavra e pronto, acabou. Não, ele diz, aqueles que ouvem a minha palavra e pratica. É comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Porém, caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificada sobre a rocha. Vamos explicar essa palavra aqui. Quando o homem ele edifica a casa em lugar firme, pode vir vento, pode vir tempestade, vendavais, e aquela casa ela não cai, porque ela está bem estruturada, ela está bem alicerçada. Só que isso aqui, irmão, Jesus falou no sentido espiritual. Lógico que no sentido material também é assim. Se você construir uma casa em lugar que não tem um chão firme, ela vai cair.
E se você usar aquele cimento, aquela areia ruim, fraca, ela vai cair. Vai cair, e não vai precisar nem inventar. Não precisa nem o vento vir, nem vendaval, nem chuva. Vai cair porque é fraca mesmo. Então Jesus disse, assim é o homem que edifica a sua casa sobre a rocha, ou seja, sobre mim. Vem a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, vem o ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foram edificadas sobre a rocha. Então, quando a gente edifica a nossa fé em Jesus, assim como o construtor, o predeiro, o mestre de obra, o arquiteto, constrói uma rocha da maneira, ou constrói uma casa de uma maneira de qualidade, né? Por exemplo, porque existe um prédio, né? Prédio, edifício, um apartamento em cima do outro, tem até de 200 andar por aí, por esse mundo afora, e não cai. Porque é bem planejado. É bem planejado. Então Jesus comparou aqueles que são dele, aqueles que depositam a sua fé nele. Jesus diz que aqueles que depositam a fé nele é como uma casa construída sobre a rocha, que vai vir os ventos, tempestades, chuva, vendavais, e pode até abalar, mas não vai cair. Não vai cair. Porém, Jesus disse também, mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre areia. Por exemplo, como é que edifica uma casa sobre areia? A areia não segura uma base. Você pode colocar concreto, cimento na areia, não vai fixar, não vai firmar. Não vai conseguir construir uma casa segura. Por quê? Jesus continuou dizendo, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou. Ela caiu, sendo grande a sua ruína. Ou seja, Jesus, ele diz que assim como o homem edifica uma casa, um edifício, na rocha, vem o vento, tempestade, chuva, e não derruba aquela casa, assim é aquela pessoa que edifica a sua vida no Deus vivo, em Jesus. Vem o vento, tempestade, chuva, e não derruba aquela casa. Ou seja, não derruba essa pessoa. Né? Por quê? Porque ela foi edificada num lugar firme. Jesus ele diz que ele é uma rocha. Né? Jesus é a rocha, a pedra angular. Rocha quer dizer pedra. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam, é como uma casa edificada na areia. Vem o vento, tempestade e derruba. Ou seja, porque tem muitas pessoas que se diz ser cristão e quando vem as lutas elas desanimam? Porque, na verdade, muitas das vezes ela não foi edificada em Jesus. Muitas das vezes ela foi edificada não na rocha, mas na areia. Essa chuva que Jesus disse que vem os rios, sopra o vento e não derruba, é as lutas da vida. É as lutas da vida. A tempestade, as tribulações, até mesmo as doenças, enfermidade, miséria, que vêm, mas nós vencemos, porque estamos firmes na rocha. Tem aqueles também que qualquer luta derruba ela.
Qualquer luta derruba ela. Por quê? Porque ela foi edificada na areia. A areia não representa Jesus, a rocha sim. São pessoas que desanimam. Eu vejo que tem pessoas que não podem sentir uma febre. Já pensa logo, toma um remedinho lá da farmácia. Qualquer coisinha que sente, faz uma consulta. Quer dizer, as pessoas, tudo que ela ouve, ela só lembra, ela chama até por Deus, por costume. Tem algumas pessoas que chamam por Deus porque tem costume de chamar por Deus, mas a fé dela, muitas das vezes, está no médico, está no advogado, está no patrão, na patroa, está no salário. Aliás, tem umas que têm fé até na ajuda do governo, né? Lá no auxílio emergencial. Tem uns que não agradecem nem a Deus, nem de boca, quanto mais tirar a oferta dela de agradecimento. O dízimo dela de agradecimento. Né? Você sabe que quando você reconhece que você oferta e dizima na obra do Senhor, você está agradecendo a Deus. Não é que você é obrigado, né? Como muitos dizem aí, se você roubar o dízimo, você vai para o inferno. Não, nada disso, gente. Nada disso. Até porque a salvação foi conquistada pelo sangue de Cristo. Agora, são pessoas ingratas, né? As pessoas, elas vendem tudo que tem para fazer uma consulta médica, para fazer exame médico, e quando descobre que está com câncer e tem tantos dias de vida, perde o dinheiro e com poucos dias na frente perde a vida. Por quê? Porque são pessoas edificadas na areia. Qualquer luta, qualquer notícia abala ela. Qualquer notícia desanima ela. Qualquer notícia, ela descrê. Por que ela descrê? Porque ela não foi edificada na rocha, e sim na areia. Eu não estou falando isso com os incrédulos, não. Lá de fora, não. Até porque dentro da igreja também tem incrédulo. Dentro da igreja também tem incrédulo. Tá? Dentro da igreja, o bicho que tem é incrédulo. Está cheio de incrédulo dentro da igreja. Que prega, mas não acredita. Então, assim é aqueles que são edificados na rocha chamada Jesus. Mas como é que eu sou edificado? Todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Né? São como o homem que construiu sobre a rocha, veio o vento, tempestade, as lutas, as aflições, deu o ímpeto, mas não derrubou, porque aquela casa, aquele edifício, aquele prédio, estava edificado sobre a rocha. Jesus é a pedra angular. Pedra quer dizer rocha, rocha é pedra. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e não as pratica, é como aquele homem que edificou sua casa sobre areia, que veio o vento, tempestade, chuva e derrubou. Ou seja, é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica. Está cheio por aí. Mas cheio mesmo. Hipocrisia, engano. Né? É como a pessoa que constrói sobre a areia, vê o vento, os vendavais, tempestade e derruba. Está cheio de gente aí caindo. Caindo no próprio Jesus. A Bíblia diz que Jesus é pedra angular e pedra de tropeço. Nós vamos falar disso futuramente. Escute. Então tem uma diferença em ouvir e praticar, em ouvir e não praticar. Hoje tem crente hoje que não consegue enfrentar uma luta. Eu mesmo posso dizer isso até comigo, porque eu já, até pouco tempo, qualquer lutinha me desanimava. Eu sou sincero, irmão, não estou aqui para apontar a você, não. Eu estou aqui para apontar primeiramente a mim. Mas por que, às vezes? Porque, às vezes, a gente não está edificado sobre a rocha, e sim sobre areia. A pessoa tem medo. Todo mundo, eu vou no médico. É tão provado que as pessoas é mais alicerçado na areia do que na rocha, porque ela passa
com a madrugada todinha na fila de um hospital para marcar uma consulta, mas não passa meia hora lendo a Bíblia, falando com Deus, orando. É tão provado que muitos edificam a sua fé na areia, que tudo que ela sente, o médico não precisa nem mandar ela vender nada, ela já vende para fazer exame, fazer consulta e tudo. O pastor vai lá, pede ajuda missionária, entra no ouvido, sai no outro, porque ela é edificada na areia. Tem aquela pessoa que tem medo de passar fome, se ela tirar o dízimo, devolver o dízimo, tem gente que tem medo de fazer falta, né? Tem gente que tem medo, não, se eu tirar R$150 do meu dízimo, de um salário, vai faltar, porque é edificada na areia. Ela não é edificada na rocha, ela não acredita que a palavra da multiplicação, Jesus, ele apresentou os pães e os peixes, e Deus multiplicou. Tem pessoas que não acreditam mais na multiplicação. Ontem, um sujeito falou no comentário de um vídeo meu, não acredito nisso não, porque não tem acontecido na minha vida. Eu respondi embaixo, porque você é incrédulo. Você fica na prostituição, no adultério, no roubo, fazendo tudo errado, você quer que aconteça o que de bom na sua vida? A Bíblia diz, irmão, quem plantar vento, colhe tempestade, não adianta. Plantou vento, colhe tempestade. E o que é vento na Bíblia? É as nossas maus atitudes, nossos maus atos. E o que é tempestade na Bíblia? É a colheita. Doença, enfermidade, miséria. Então escute, não adianta você vir aqui e dizer assim, não, mas eu estou edificado na rocha. Espera aí, ele disse, quem é edificado na rocha, cai a chuva, transborda os rios, sopra o vento, vem o ímpeto contra aquela casa. Essa casa, podemos dizer que é você. E não caiu, porque foram edificados sobre a rocha. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica, é como o homem que edificou sua casa na areia. Caiu o vento, caiu a chuva, transbordou os rios, sopra os ventos e vem o ímpeto contra aquela casa e ela desaba, ela desmorona. Está cheio de crente desmoronando. Por quê? Porque acredita que a miséria é a aprovação de Deus, que a doença é a aprovação de Deus, que o fracasso é a aprovação de Deus. Ontem eu parei de ouvir um pregador que eu gosto demais, um homem inteligente, teólogo, muito inteligente, porque foi falar que o cristão está arriscado a morrer assim, né? Tem pregador que fala assim, o cristão pode levar uma facada, um tiro, tá? Não, pelo amor de Deus, gente, eu não quero ouvir isso não. Pelo amor de Deus, que pai é esse? Se eu puder proteger um filho meu, uma filha minha, um neto, uma neta, eu vou proteger. E Deus pode proteger, ele vai nos proteger? Não, irmão, só se a gente edificar sobre areia. Mal edificado. Que a Bíblia diz que tem uns que edificam Jesus como quer. Né? Tem uns que edificam o fundamento como quer. Uns edificam Jesus como ouro, pedra preciosa, madeira, como feno, como palha. Cada um tem uma situação, tem uma qualidade inferior a outra superior. Então eu quero edificar Jesus como ouro, como pedra preciosa na minha vida, não como palha, não como madeira e não como feno. Por quê? Porque o fogo queima e vai lá em cima, depois apaga. Não é assim que eu quero edificar Jesus. As lutas têm que vir para mim, para me aperfeiçoar, para me preparar, mas não para me derrubar. Fica aqui essa mensagem. Eu pergunto para você, você tem edificado sua vida aonde? Na rocha ou na areia? Infelizmente, muitos têm edificado na areia. Deus abençoe. Fique todos na paz. E não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sino para você receber nossas mensagens. Eu sempre digo que a palavra de Deus é uma revelação, é uma profecia, é uma visão. Deus abençoe todos.